Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Prazer receber vocês aqui no meu Periscope, logo de manhã cedo, nessa nossa caminhada matinal. Acho que a maioria de vocês já se acostumou nessa minha caminhada, saindo de casa aqui em Niterói para pegar o catamarã para o Rio de Janeiro, andando aqui pela orla de São Francisco, uma orla linda. E a gente aproveita, já conhece um percurso, né? A gente aproveita para bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre direito logo no começo da manhã. Um tema bom, um tema que sempre cai em prova, para a gente já começar o dia estudando, beleza? Bom, vou fazer aqueles dois pedidos básicos a vocês, tá certo? O pedido 001 é que, se vocês puderem, vocês já sabem que é muito rápida essa intervenção minha, não mandem mensagens para não travar. Tudo bem? Pedro Medula, salve, salve, meu parceiro. E o pedido 2 é pra gente convidar os seguidores. Vamos soltar o passarinho no celular da galera, vamos acordar a galera, tirar o povo da cama, botar esse povo pra estudar de manhã. O Brasil precisa de gente trabalhadora, estudiosa, vamos acordar a galera. Isso aí que a Priscilinha fez. Mas, bebê, eu tô com soninho. Para com isso. Vamos estudar tributário, porra. Bora, Pedro Medula, Pedro Coach Medula. Que alegria ter você aqui na live, meu brother. Te amo, irmão. Te amo. Ai, bebê, mas eu tô com soninho. Para com isso. Para com isso. E vamos estudar tributário. Olha que vista linda, Medula. Olha aí, galera, que vista linda. São Francisco, lá atrás do Rio de Janeiro. Eu vou cruzar a Baía de Guanabara agora para ir dar aula no Portal F3. Então vamos lá? Vamos começar? Tem que ser rápido, que a caminhada aqui é no máximo 10 minutos. Bom, galerinha, 0 mensagens agora, 0 mensagens. Sigam meu irmão Pedro Medula, que tá aí, coach, parceiro, meu brother querido. Convidem os seguidores de vocês. Quem não convidou ainda, bota o dedinho aqui no contador, convida os seguidores. Vamos lá. O tema de hoje é legalidade tributária versus reserva legal. Tem diferença, PB? Tem diferença, meu irmão Pedro Medula, entre legalidade tributária e reserva legal tributária? Galerinha, claro que tem diferença. O conceito de legalidade tributária é um conceito mais amplo, muito mais amplo, ao passo que o conceito de reserva legal tributária é um conceito mais restrito. Quando a gente fala de legalidade tributária, a gente está fazendo menção ao nome de um dos princípios mais importantes, não só do direito tributário, mas do sistema jurídico. Legalidade tributária é um princípio que exige algo muito nobre. O princípio da legalidade tributária é o princípio que exige a participação do povo, e uma participação de caráter autorizativo, para que se possam praticar os principais atos de tributação. A legalidade tributária é o princípio que vai consagrar a democracia no âmbito das relações tributárias. Eu, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro mestrado, a minha dissertação passava por legalidade tributária, isso há 15 anos atrás, 14 anos atrás. E eu me recordo bem que pesquisei a fundo o tema, e você consegue chegar a uma conclusão que quando a gente fala do princípio da legalidade tributária, a gente está falando de um princípio que surge para impor ao Estado que se submeta à participação do povo em todos os principais atos de tributação, para que se consagre a democracia no âmbito das relações fiscais entre o Estado e o povo. O regime democrático é aquele regime em que a governabilidade se submete ao consentimento popular. É o povo quem titulariza o poder e quem autoriza e legitima o exercício do poder de governo. A governabilidade estatal, ela deve ser exercida sempre com base na autorização popular. Em especial, atos como o ato de tributação, que é um ato que priva o povo da riqueza, que extorque patrimônio, que extrai riqueza do povo. Então, quando a gente fala da legalidade tributária, a gente está falando de um princípio que vem para impor ao Estado que escute, que peça autorização ao povo para poder praticar os principais atos de tributação. E quando a gente submete o Estado a essa oitiva e essa busca de autorização prévia do povo para praticar os principais atos nas relações de tributação, a gente está consagrando democracia quanto ao âmbito da governabilidade estatal. Eu costumo dizer, usando as palavras do meu grande mestre, ícone, o maior de todos,
Professor Ricardo Lobo Torres, um pós-doutor em filosofia, um ícone no direito tributário brasileiro e mundial. O professor Ricardo dizia que a legalidade tributária é o caminho que foi escolhido para consagrar a democracia fiscal, a democracia nas relações tributárias. E qual é a consequência dessa ideologia? Qual é a consequência dessa ideia que consagra o princípio da legalidade tributária? A consequência é simples. A consequência é que, se o ordenamento jurídico, através dessa fórmula normativa da legalidade tributária, exige que o Estado pergunte ao povo, peça permissão ao povo para poder criar um tributo, para poder praticar os principais atos de tributação, qual a consequência disso? É que o ato só será válido, o ato só será constitucional se ele vier pela autorização do povo. E como é que o povo formaliza o deferimento da autorização? Através de lei. O povo formaliza o deferimento da autorização através de lei. É através de uma lei que o povo vai formalizar a exteriorização da sua autorização. Porque quem é que faz a lei? Os representantes que o povo escolhe exatamente para essa missão de, hoje representando, legitimar os atos de governabilidade estatal. Então, quando a gente fala da legalidade, legalidade vem em alusão à palavra lei, uso da lei, regime em que se atua através da manifestação da lei, legalidade. Então, a legalidade tributária, ela vai determinar que através de uma lei, o povo autorize os principais atos por via dos quais o Estado exerce o poder de tributar. O exercício do poder de tributar do Estado, ensejando as relações tributárias, ele deve ser praticado com base em autorizações concedidas pela lei. Cabe ao legislador, como representante do povo, exteriorizar a autorização para que o Estado, na sua missão governamental, pratique os principais atos de tributação. O exercício do poder de tributar pelo Estado depende da autorização legal, porque a autorização legal nada mais é do que a autorização popular. E quando eu falo que depende da lei, eu estou falando que depende de o povo formalizar que aceita, que autoriza. E o povo formaliza essa autorização através da lei, porque a lei é o documento, é o monumento que os representantes do povo escrevem para exteriorizar a vontade do povo. Então, quando eu falo de princípio da legalidade tributária, é esse sentido mais amplo que vocês estão aprendendo aqui, que a gente está exteriorizando. A legalidade tributária é a fórmula jurídica idealizada pelo ordenamento para permitir que o povo, através de lei, autorize os principais atos de tributação, que o povo autorize os principais exercícios de condutas que viabilizam a materialização do poder de tributar. Aí surge um desafio, que é o que vai desembocar na cláusula da reserva legal. Qual o desafio? Definir com precisão quais seriam esses atos mais importantes para os quais obrigatoriamente se tem que ter a lei. Quais seriam os atos que o Estado, no âmbito da sua governabilidade, efetivamente só poderia praticar através de um manifesto legal. E aí a gente procura selecionar algumas condutas em que a gente diz essas só serão válidas se houver a formalização de uma lei prévia autorizando e legitimando. E essas determinadas condutas dependem obrigatoriamente de uma lei e de nenhuma outra fonte. Aí a gente cria uma reserva de matérias, uma reserva de comportamentos para as quais a gente diz aqui tem que ter lei. E aí surge a cláusula da reserva legal. A cláusula da reserva legal, eu diria que ela é um delimitador, é um quantificador. Ela mensura quais são, com precisão e exatidão, os comportamentos os quais o ordenamento jurídico exige com precisão a necessidade de uma lei. E aí surge a chamada cláusula da reserva legal. Nem todos os comportamentos que o Estado pratica dependem de uma lei em sentido estrito. Nem para todos os comportamentos por via dos quais o Estado atua nas relações tributárias se exige uma lei formal, uma lei em sentido estrito. Existem diversos comportamentos que ficam fora da reserva legal. E não quer dizer que a gente não aplique no direito tributário brasileiro o princípio da legalidade. A gente aplica. A gente exige que o povo autorize os atos de tributação. Mas tem certos comportamentos de só menos importância. Alguns outros estão muito importantes, mas que precisam de rapidez e velocidade. O que a lei termina comprometendo, porque fazer uma lei é algo moroso, o processo legislativo é moroso. Existem alguns comportamentos que o próprio ordenamento pondera, e ora por serem de só menos importância, ora por requererem maior celeridade, o próprio ordenamento dispensa a necessidade de uma lei formal prévia para legitimar.
Só que existem certos comportamentos que só serão válidos se forem respaldados numa autorização expressa numa lei formal. Expressa ou implícita, em regra expressa. Aí a gente forma a cláusula da reserva legal. A cláusula da reserva legal significa que a gente define quais são os comportamentos que somente através de lei se podem praticar. Comportamentos que não poderão ser praticados com base numa autorização, por exemplo, de uma fonte normativa infralegal, de um ato meramente do Poder Executivo. Será fundamental que haja lei. Para vocês terem uma ideia, no CTN, o artigo 97, ele consagra essa cláusula da reserva legal. Se vocês abrirem o Código Tributário Nacional, meu querido amigo e promotor de justiça, professor Cláudio Calo de Souza, C.C. Souza, um dos maiores professores de empresarial, se não o maior desse país. Bom te ver aqui na live, meu irmão. Bom dia de trabalho para você. Espero vê-lo aí no curso. Então vejam, a gente tem na cláusula da reserva legal essa estampa que vai aparecer, por exemplo, no artigo 97 do CTN, definindo quais são os comportamentos estatais para os quais é obrigada a lei. Vocês que vão fazer prova de concurso, prova da OAB, como é que cai essa questão? A banca pega uma dessas situações, um desses comportamentos estatais que ficam na reserva legal e joga no enunciado da questão que foi praticado através de um ato do Poder Executivo, um ato do governador, do secretário de Fazenda, do prefeito, do presidente, do ministro da Fazenda, sem prévia autorização legal. E aí você, na prova, vai dizer que o comportamento é inválido, que o comportamento é nulo, porque ele não foi praticado mediante uma autorização legal, porque não teve lei. Por exemplo, exemplo clássico, um prefeito cria uma taxa por um decreto executivo. Um secretário de Fazenda majora a alíquota de IPVA por uma instrução normativa. Ora, meus amados, não pode. Não pode o Poder Executivo praticado de criação, de extinção, de majoração, de redução de tributo, porque esses atos ficam no campo da reserva legal. A maneira como isso cai em prova é sempre a mesma, sempre a mesma. A banca pega uma matéria, uma conduta, um comportamento que fica na órbita da reserva legal e narra que ele foi praticado sem intervenção do Poder Legislativo. Ou seja, não houve uma lei autorizando, regulando aquele comportamento, mas sim uma prática do Poder Executivo o formalizando. E aí você vai responder da mesma maneira em qualquer hipótese que essa questão cai na prova. A medida é indevida, ela não é apta a produzir efeitos lícitos, porque ela foi praticada com desrespeito à cláusula da reserva legal e ao princípio da legalidade tributária. Perceberam? Então vamos fechar essa live, que eu já estou chegando aqui para pegar meu barco, pegar o catamarã para ir para o Rio de Janeiro. Ó. Vocês veem lá atrás. Olha lá o barco, tá vendo aqui o barco? Deixa eu botar aqui o dedo na tela. Aqui está o barco, estão vendo? Aqui é o barco que vai cruzar lá para o Rio de Janeiro. Aqui vocês estão vendo a Baía de Guanabara ao fundo. E a gente cruza daqui de Niterói lá para o Rio de Janeiro, meu amigo Zé Júnior, João Pessoa. Valeu? Então, legalidade tributária é um princípio mais amplo, um princípio de cunho mais nobre, que tem uma bagagem filosófica enorme. Legalidade tributária é um princípio que vai exigir a participação do povo para legitimar os principais atos de tributação, um princípio que existe para consagrar a democracia como regime de governo no âmbito das relações tributárias. Legalidade tributária é um princípio que busca consagrar a democracia fiscal. O regime de tributação tem que ser democrático, tem que ser praticado com a autorização do povo, né? E reserva legal é o conjunto de atribuições, o conjunto de matérias, o conjunto de atuações do administrador que imprescindivelmente dependem de lei. Essas matérias, se forem praticadas sem prévia autorização legal, não são válidas, ok? Deixa eu dar um aviso rápido para vocês todos aqui, para todo mundo. Bom, nesse domingo eu vou fazer um simuladão de direito tributário das 13 às 17 horas, vai ser muito bacana. Esse simuladão, ele foca um treinamento em cima de alguns pontos estratégicos de provas de concurso e exame de ordem. E esse simuladão eu vou fazer ele ao vivo, pelo Portal F3, pelo site do Portal F3. Esse evento vai ser transmitido com sinal aberto, ninguém paga para assistir. Se programem para no domingo, nesse domingo agora, das 13 às 17, quem tiver a fim de estudar tributário, de arrebentar no direito tributário, participa comigo das 13 às 17, num mega simuladão de direito tributário. Depois eu devo fazer um de direito constitucional. Esse primeiro é direito tributário, nesse domingo agora, sinal aberto pelo site do Portal F3. Hoje eu vou divulgar o link de inscrição para que todo mundo possa participar e estudar junto comigo. Passar a tarde de domingo estudando. Com certeza vocês vão gostar, vai ser bem bacana, tá legal? Espero encontrá-los no domingo
pelo site do Portal F3 para a gente resolver uma bateria de questões, fazer um treinamento forte no âmbito do direito tributário. Valeu? Bom, vou me despedir de vocês, lembrando que agora, essa semana aí, eu estou em Salvador, quinta-feira e sexta eu estou em Salvador. No mês de maio, estarei novamente em Salvador, estarei em João Pessoa. E no mês de junho estarei no Espírito Santo, né? Lá em Cachoeiro, e estarei em Recife, né? Para o concurso de delegado de polícia. Quem aí for fazer a prova para delegado, a galera Delta, vai ter uma revisão final fantástica do Portal F3 em Recife. Sexta de noite, sábado o dia inteiro, com a equipe de quase 15 professores. A galera vai subir em peso aí para Recife, o portal tá chegando com tudo. Quem for fazer o concurso para delegado, se você tiver amigos que vão fazer a prova para delegado aí em Pernambuco, a galera do Portal F3 vai chegar rasgando aí um puto evento, batendo todas as matérias do edital, sexta de noite e sábado o dia inteiro. As inscrições estão abertas pelo site do portal e estão bombando, né? A gente aí em 2 semanas já está pipocando a inscrição, quase lotando o hotel, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus. A gente se vê dia 22 em Salvador, sim, 22 de maio, encontro dos Titãs em Salvador, né? Deixou o Supremo e subiu de Belo Horizonte. Pois é, rapaz, eu vendi minhas cotas aí, mas continuo amigo dos meninos. Fred, Bruninho, são meus irmãos queridos, né? Você sabe, eu fui sócio fundador do Supremo em 2008, durante anos fui sócio, fui proprietário do curso, mas eu precisava dar um foco na minha vida, então eu vendi todos os meus cursos para poder fundar o Portal F3 aqui no Rio de Janeiro. Então eu não tenho mais participação, mas tenho lembranças doces, tenho amigos como você e meus irmãos que estão lá na gestão do curso, que são meus amigos queridos de mais de 10 anos, 15 anos de amizade, tá bom? Um beijo grande a todos, fiquem na paz de Jesus. A gente se vê ainda hoje aqui nos periscopes do PB, valeu? Pô, cara, que bacana, Vicário, muito legal te ver aqui, tá? Conte comigo sempre, muito carinho pro Belo Horizonte. Pô, eu dei aula em Belo Horizonte, foram mais de 10 anos da minha vida, né? Primeiro no Pretório, depois no Supremo, anos a fio pegando voo para Belo Horizonte, pegando aquele trânsito na Cristiano Machado para sair lá de Confins e dar aula ali na Savassi. Era muito bom, valeu? Um beijo a todos, fiquem com Jesus, meus irmãos. Assim, você que tá aqui ao vivo, para quem tá no reprise, me sigam no Instagram, hein, galera, @Pedro Barreto Portal F3. Quem não me seguiu ainda, me segue lá no Instagram, beleza? @Pedro Barreto Portal F3 lá no Instagram. Não deixa de me seguir não, @Pedro Barreto Portal F3. Valeu? Beijo.